descobri o que é o nexo de causalidade. Falei que, havendo uma conduta humana omissiva ou comissiva, tem que se ter o dano verificado, tem que ter um nexo de causalidade com essa conduta. O que é esse nexo de causalidade? Nada mais que um liame jurídico, algo que vai ligar a conduta humana ao dano sofrido pelo indivíduo. Então, havendo esse nexo de causalidade, surge o dever de indenizar. Então, a gente observa que o elemento mais importante, né, dessa responsabilidade civil é o nexo de causalidade. Porque se houver um rompimento nesse nexo de causalidade, extingue-se a responsabilidade civil. Não há o que responder, porque não há um nexo de causalidade. Então é muito importante compreender isso, né? É uma ficção jurídica, é algo criado pelo direito, mas que é de extrema importância para a configuração da responsabilidade civil. Então, não havendo esse nexo de causalidade, havendo um rompimento dele, e a gente vai estudar posteriormente as causas de exclusão do nexo da responsabilidade civil em função do rompimento do nexo de causalidade, não existindo, não há por que se falar em responsabilidade civil. Se o dano sofrido pelo paciente não decorreu de uma conduta humana, da sua atuar como médico, se não decorreu disso, não há um nexo de causalidade. Consequentemente, não há uma responsabilidade civil sua, médico, de você médico. Imagine a seguinte situação. Você trata o paciente, né? O paciente vai no seu consultório, você faz todos os exames, adota todos os procedimentos cabíveis e prescreve o tratamento a ser observado pelo paciente. Só que acontece que você, oftalmologista, falou com ele o seguinte: olha, coloque uma gotinha em cada olho de 12 em 12 horas para que esse é o seu tratamento. Você vai usar esse colírio aqui porque é necessário, você vai trazer todas as informações sobre o tratamento, né, em função do seu dever de informar. Você diz, olha, consta até no prontuário lá, olha, foi dada toda a orientação ao paciente, de usar o colírio de tal forma. Você vai constar tudo no seu prontuário médico, é de extrema importância. A gente vai ver a questão de estar tudo constando no prontuário médico. O prontuário médico é importantíssimo que você sempre olhe, coloque todas as informações na sua consulta com o seu paciente ali no prontuário médico. Mas aí o paciente dava gota de colíriozinho em cada olho de manhã e esquecia de observar as 12 horas e não colocar, e não fazer a aplicação do colírio de forma correta. Ou seja, não se alcançou o resultado pretendido. Mas foi por culpa da atuação do ato médico? Nesse caso, quem foi negligente aí foi você, médico, ou foi o seu paciente que não fez o tratamento da forma orientada por você? Aí sim, você vai romper o nexo de causalidade, porque aí foi culpa exclusiva do paciente, culpa exclusiva da própria vítima, do próprio, né, daquele que sofreu as consequências, os danos. Então aí rompe-se o nexo de causalidade. E não havendo nexo de causalidade, não há por que eu responder civilmente pelo médico. Por isso que é importante o médico constar tudo no prontuário, observar toda a conduta prescrita na literatura médica para aquela situação. Então, se ele tomou todos esses cuidados e comprovando-se que foi o dano decorreu da conduta do agente, da vítima, do paciente, extingue-se a sua obrigação, o seu dever de indenizar. Porque você fez tudo, o que caberia a você fazer, você fez. Se o paciente não seguiu a prescrição médica, a responsabilidade é dele, porque ele tem autonomia de seguir ou não aquele tratamento. Ele tem autonomia, mas essa autonomia não pode trazer implicações para o médico. Foi a autonomia dele, embora ele devidamente formado, foi feita a prescrição correta, foi dado todas as informações, ainda assim ele não obedeceu o que foi prescrito, rompe-se esse nexo de causalidade. Agora, é fácil a gente observar o nexo de causalidade quando tem uma única causa, único agir que leva àquele resultado danoso. Aí, facinho a gente identificar o nexo de causalidade. Mas existem situações outras, que existem outros fatores, outras causas adversas da conduta do agente externa, seja ele outra conduta humana ou algum fator da natureza que, atuando com esse agir inicial do agente, venha mudar o curso natural.
Quer ver um exemplo? Vamos ver o seguinte caso. Vou dar até um pouco fora na área médica, mas para que você possa compreender melhor. Tem uma casa, um copeiro, e tem a cozinheira. Né? E o patrão é aquele patrão, pessoal difícil, aquele patrão ruim, né? Como diz o povo, ruim mesmo. Aquele patrão que não é nada humano, né? Que entende que empregado a gente tem que tratar, eu tô pagando, ele faça o que eu tô mandando, não tem qualquer cuidado com o seu empregado. E esse copeiro e essa cozinheira, eles são muito irritados com a atuação desse patrão deles, né? E cada um, sem que o outro tenha conhecimento da atuação do outro, começa a colocar um pouquinho de veneno todo dia na comida do patrão. Todo dia botando comida, todo dia botando ali um veneninho, até que esse patrão venha a falecer. E é feito toda a perícia, verifica-se que faz o levantamento, né? Vai lá no ML, porque não foi morte natural, houve essa suspeita, e verifica-se que havia dosagem, foi identificado veneno no organismo do patrão. O que é que aqui, gente, é um caso hipotético, tá? Eu tô trazendo um exemplo para vocês entenderem o que seria esse instituto que eu tô falando, né? Que teve o agir inicial do agente, mas houve outro fator que mudou o curso natural do resultado daquela conduta inicialmente praticada. É o que chamamos de concausas, né? Então, que são fatores externos à vontade do agente que vêm a contribuir, que vêm a agravar, talvez até, o resultado ou prejuízo danoso. Então, esse exemplo, o cozinheiro e o copeiro, né, embora o atuar de cada um isoladamente pudesse levar à morte desse patrão, mas existiam fatores que, embora eles não tivessem consciência do atuar um do outro, mas foram fatores que se somaram e levaram ao resultado morte do paciente, do patrão. Então, isso que é com causa, são fatores externos. Por isso que eu disse que quando é uma causa só, uma atuar só de uma pessoa, uma só conduta humana, é fácil a gente identificar o nexo de causalidade. A coisa se complica um pouco quando tem várias causas, vários fatores, várias situações que levam àquele evento danoso e você identificar esse nexo de causalidade. Então, surgindo as concausas, a gente tem que estar atento para verificar as devidas responsabilidades, botar cada uma a sua responsabilidade no resultado danoso, no prejuízo trazido. Alguns autores, eles trazem algumas classificações quanto às concausas. Vocês vão ver que no direito penal, embora bem semelhantes, vão ter outras espécies de concausas, né? No caso, no estudo agora a gente está na responsabilidade civil, a classificação da concausa conjunta, acumulativa, alternativa. A concausa conjunta é aquele preciso agir conjunto dos dois, né? Os dois com a intenção de provocar o resultado, eles vão agir de forma conjunta, tá? Já na cumulativa, é o atuar de duas pessoas diferentes, condutas independentes, mas que precisa a soma delas juntas para que haja o resultado danoso. O exemplo que eu dei aí é a questão do copeiro e da cozinheira que colocariam ali veneno todo dia na comida do seu patrão para causar morte. Eles também até atuaram com dolo, eles tinham intenção de levar à morte mesmo desse patrão que eles não gostavam. Então isso é acumulativa. Conduz de duas ou mais pessoas diferentes e condutas independentes, né? Cada um age, ele não sabe o que está na cabeça do outro, mas acaba por causar um prejuízo a uma terceira pessoa. É diferente da conjunta, porque na conjunta são causas dependentes. Eles agem de forma conjunta. Na cumulativa não, são causas independentes que se juntam, somam-se para causar aquele dano, tá? E na alternativa, você tem duas pessoas diferentes, conduta independente, mas só uma leva à morte do indivíduo. Ou leva, perdão, não só a morte, mas que leva um dano, um prejuízo ao indivíduo. Imagine numa briga generalizada em um estádio de futebol, né? O torcedor, aqui como estou aqui na Bahia Vitória, a torcida organizada do Vitória encontra um pobre do torcedor do Bahia, isso porque eu sou Bahia, pega lá o torcedor do Bahia e começa a querer agredir. Um tenta chutar e não atinge, mas o outro que tá ali atinge o crânio
do torcedor do Pobre, torcedor do Bahia, que vem a ter um traumatismo craniano. Pode ser que eu esteja até aumentando, que o chute leve tudo isso. Mas para que você entenda, são duas condutas diferentes, independentes, mas apenas um foi possível, conduta de apenas um, a levar a esse prejuízo, a esse dano ao indivíduo, né, ao terceiro. Então, feito essa questão das concausas, sendo ela conjunta, acumulativas ou alternativas, né, a gente vai analisar as teorias do nexo de causalidade, ou dos nexos de causalidade. Existem teorias que procuram explicar esse instituto, essa ficção jurídica, que é o nexo de causalidade, que é esse liame, esse é o que liga a conduta humana ao dano sofrido. Existe a teoria da equivalência das causas, ou também conhecido como a teoria, né, dos antecedentes históricos. Nela, todas as causas, todos os fatores que estão nessa cadeia, que vem causar dano ao indivíduo, que vem a causar um dano ou um prejuízo, ele considera todas para verificação de quem é a culpa no agir. Porque é através do nexo de causalidade que você vai conseguir estabelecer a extensão do dano e quem o praticou. O nexo de causalidade permite você fazer essa verificação. Você vai verificar se foi a ação daquele indivíduo que criou, que trouxe esse dano. Então, o nexo de causalidade permite isso. E essa teoria da equivalência das causas, ela considera todos os fatores que estão envolvidos na cadeia, né? Na cadeia de acontecimentos que levaram ao dano, todos são considerados como causas, né? Existe com causas, eles são causas para que ocorra evento danoso. Imagine uma situação, se a gente for adotar essa teoria da equivalência das causas, essa teoria é adotada pelo nosso Código Penal, a gente vai ver lá na frente no estudo da responsabilidade criminal. Mas quando a gente fala da responsabilidade civil, essa teoria não foi adotada pelo nosso Código Civil. Até inicialmente pode até ter pensado, porque imagine o fabricante da arma, se a gente for adotar essa teoria da equivalência. O fabricante da arma, ele fabrica a arma, a pessoa vai lá, compra a arma, pode ter até o porte, né, o porte da arma, e vai lá e mata uma pessoa, intencionalmente, né, um homicídio doloso, ele tinha intenção de matar. Se a gente adotar essa teoria da equivalência, o fabricante da arma também seria o agente causador do dano sofrido pela vítima. Porque ele considera como todas as causas que fizeram parte que levaram a acontecer a situação, todas essas causas, todos esses fatores, todos esses eventos seriam os causadores do dano, então todos os envolvidos responderiam. Para a esfera civil, não foi acolhido essa teoria da equivalência, justamente por essa situação de levar todos, né, considerar todas essas causas, que às vezes, no exemplo que eu dei, o fabricante da arma, ele não tinha, na verdade, a intenção de matar ninguém, é a atividade dele, né, então, ele não tá ali vendendo a arma com dolo ou culpa, né, para que configure a sua responsabilidade, né, então, ele apenas fabrica e cada um que compra é responsável pelo seu ato. Então aí a gente tem essa questão, essa ressalva a ser feita, né, em relação a essas circunstâncias do nexo de causalidade. Por isso que não se adotou essa teoria da equivalência das causas, tá? Vamos dar um tempinho aqui e continuamos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, a estudar essas teorias do nexo de causalidade. Até lá!